Agora, é claro que tudo isso a gente precisa fazer com muita saúde, né? E quanto mais a gente conhece de medicina, das novidades, mais a gente consegue cuidar bem do nosso corpo. E hoje a gente vai conversar sobre hérnia de disco, mas pelo foco da quiropraxia. Como é que a quiropraxia cuida da hérnia de disco? Quem vai falar sobre esse assunto comigo já está aqui, é o Felipe Yoshio, quiropraxista. E ele trouxe até uma coluna, vem cá. Isso. Você com a sua coluna vertebral aqui. Pra gente tentar mostrar. Vamos sentar ali, pra gente tentar ensinar pra quem tá em casa um pouquinho sobre a hérnia de disco e como é que a quiropraxia vê tudo isso e o tratamento da hérnia de disco. Isso. Então, vamos falar primeiro sobre o quê? Sobre como funciona a coluna. Para você entender melhor como acontece a hérnia. Todo mundo acha que a hérnia é uma doença da coluna. Não, é uma consequência da maneira como nós usamos a coluna. Né? Então, quando você é vista de costas, a tua coluna tem que estar alinhada, retinha, certo? Tá. Quando você é vista de perfil, a tua coluna tem curvas, tá? Isso serve para quê? Para dissipar a carga e para te dar um movimento completo da coluna, né? Tá? O que acontece quando você desenvolve uma hérnia de disco? Entre uma vértebra e outra, eu trouxe um outro modelinho aqui, de uma coluna saudável, entre uma vértebra e outra, você tem uma estrutura de cartilagem, que é o disco. Tá, que seria essa parte mais escura, a cartilagem. Se eu colocar assim, então você vai ver o quê? Cartilagem e um líquido dentro. Esse líquido, quando ele migra para a extremidade, aqui no outro modelo, que esse aqui já é um modelo doentinho, né? Você vê o líquido migrando para a extremidade. Aqui está começando a formar a hérnia, tá? E daí se eu abrir esse modelo aqui, vamos ver uma maneira prática de abrir o modelo, assim. Vocês estão conseguindo ver em casa? Acompanhatão, né? Então, esse líquido já extravasou e já ocupou uma região onde fica o teu nervo. E quando ele toca, é a hora que a pessoa sente aquela dor irradiada. Isso é a hérnia de disco. Porque realmente vai para a perna toda. Vai, né? perna, é uma dor pro muito braço. ruim. Muitas vezes para o braço também. Isso, então... Agora, como é que começa esse problema? Porque você falou que é o mau uso da coluna, não é uma doença. Sim. Então, vamos pegar a coluna de novo. Tá. Vamos imaginar que a pessoa tem uma lordose acentuada. Acentuada. Isso pode acarretar numa hérnia de disco? Sim. Por quê? Por quê? Ela fugiu, a estrutura fugiu do que é normal, certo? Tudo que funciona de maneira incorreta, desgasta mais rápido. Você tem osso aqui, é uma estrutura muito forte, mas a cartilagem não. Então, imagina igual aquele chiclete de bola que tem um recheio dentro, tá? Se você apertar muito de um lado, o que acontece com o recheio? Ele escorre. Escorre, é exatamente isso que acontece. Se for o contrário, se for uma cifose, né? Uma cifose, né? A cifose, vamos deixar uma coisa, vamos explicar uma coisa. A cifose é o nome que nós damos para a curva. Você pode ter uma hipercifose, como você disse, a hiperlordose, né? E isso também, porque vai apertar os discos na parte anterior. E também pode acontecer a mesma coisa, uma hérnia de disco. Isso. Na coluna torácica é mais difícil de acontecer a hérnia, porque não tem tanta mobilidade por conta das costelas, que precisam proteger suas vísceras. Agora, que nem na coluna cervical, na coluna lombar, onde você tem mais movimento, isso pode acontecer. E para quem tem a escoliose, que é a coluna... A escoliose também, é uma condição que é o quê? Quando você é visto de costas, você tem uma curvatura que não está funcionando corretamente. Também aliás, nem deveria existir. Pode ocasionar a hérnia de disco. Então, as causas são essas. Agora, por que acontece isso? Imagina, se você tem uma coluna torta, não tem mais peso de um lado do que o outro. Lembra que nós estávamos conversando anteriormente sobre correr? Você falou, olha, me incomoda correr por muito tempo. Provavelmente você está tendo um desequilíbrio nessa região, está jogando mais carga de um lado do que do outro, e o teu corpo, como ele é muito inteligente, o que ele está fazendo com você? Chamando a tua atenção com dor. Então, o interessante é investigar o porquê dói, entendeu? E não tratar a dor. O porquê dói, até para poder tratar a coluna, porque a gente precisa devolver o formato ideal da coluna. O funcionamento ideal. Porque imagina que tá vendo esses pontinhos amarelos? São nervos. Se você tem um pinçamento no nervo que está indo para o teu intestino, o que pode acontecer com ele? Ele vai funcionar de maneira incorreta, né? Então, às vezes, lá no consultório, a paciente está deitada de barriga para baixo, eu venho palpando a coluna. Geralmente, nessa região da coluna, é onde saem os nervos que vão para o intestino. Aí, esse palpo está rígido. Você tem intestino preso? Ai, Felipe, eu vou a cada 3 dias ao toalete. Falo, nossa, né? Aí você começa a manipular essa região, fazer os ajustes de quiropraxia, liberar esses nervos, dar uma mobilidade. Aos poucos, isso vai ajudar ao funcionamento
do intestino. Aliás, a quiropraxia pode ajudar no funcionamento do corpo inteiro, pelo que eu estou corpo entendendo, inteiro, né? porque- Como é que ela funciona no caso da hérnia de disco, Felipe? No caso da hérnia de disco, eu já tenho o disco doente. Aham. Então, o meu trabalho aqui vai ser o quê? É fazer com que essa estrutura volte a funcionar corretamente. Né? Uma vez que eu consiga fazer ela funcionar corretamente, não tem motivo do seu disco desgastar mais ou o núcleo dele migrar. Tá? Então, o trabalho da quiropraxia é identificar e corrigir qualquer disfunção que você tenha na coluna. Uma vez que você tem a hérnia, vai sempre ter a hérnia, entendeu? O que nós vamos fazer é corrigir essa disfunção que nós chamamos de subluxação, que é o quê? É uma posição incorreta da vértebra. Ah, ela pode sair mesmo do lugar. Ela pode ficar assim, E aí, assim. a quiropraxia coloca ela no lugar. Isso, através de umas manobras, você vai escutar uns estalidos, eu vou estar o quê? Aumentando o espaço, tirando a pressão desse nervo e melhorando a mobilidade. Qualquer peça que volte a funcionar normalmente, não tem como desgastar tão Perfeito. rápido. Agora, olha, vale lembrar que a quiropraxia é uma ciência. Felipe Yoshio, ele fez faculdade de quiropraxia. Correto. Né? Porque às vezes você vê assim um anúncio ou um lugar, um estabelecimento abriu, quiropraxia. Tem que saber se é realmente um profissional, porque isso é um assunto muito sério. Você percebeu que esses nervos são ligados a praticamente o corpo todo, né? Você Então, tem que ter depende de cuidado todos pra esses manusear. nervos, né? Então, é assim, o cérebro tem um crânio para proteger. A medula tem a coluna, só que a coluna é móvel. Então, está suscetível a ter um desvio numa queda. Então, observa as crianças, porque assim, a fase onde você tem mais hérnia, a incidência de hérnia, entre os 20 e os 45 anos. Por quê? É a fase onde você está mais ativo, onde você trabalha mais e onde você tem mais líquido dentro do teu corpo. Aí, se chegar um paciente no consultório e falar assim, com 70 anos, eu adquiri hérnia ontem. É improvável, não é impossível, mas é improvável. Por quê? Já está ressecado. Provavelmente ele já tinha esse problema por anos, o corpo só avisou agora. Né? Então as pessoas levam muito sintoma para ir buscar ajuda. E não, nós deveríamos de nos cuidarmos. Então, a quiropraxia funciona também como prevenção? Sim. Uma pessoa que tem o hábito de ir a um quiroprata ou um quiropraxista para colocar sempre a coluna dela no eixo, deixar direitinha, ela pode evitar uma hérnia de disco? Pode? Sim, com certeza. Essa é a ideia? A ideia é essa, cuide para não ter que se tratar. Gostei. Né? E eu conversei com o Felipe Yoshio, quiropraxista. Ele trabalha na clínica do Jason Gilbert, que esteve aqui na semana passada. O contato é o www.qjg.com.br. Gente, é um assunto tão interessante e tem realmente resultados tão benéficos. Eu não quero que você perca a chance de se cuidar, viu? Entenda e aprenda mais sobre a quiropraxia. O telefone de contato é o 0 operadora 11 3845 4115, 3845 4115. Adorei, foi uma boa aula, foi rapidinho, mas aprendemos bastante. Sim. Obrigada, viu, Felipe? Por nada. Bom trabalho pra você. Para nós.